Leandro Diniz, prossigo há algum tempo na pesquisa e desenvolvimento do tema da infantilização da mente, do início do século XX até os dias de hoje. E um dos pilares da progressiva infantilização das almas é a sucessiva retirada da responsabilidade interna de cada indivíduo para consigo mesmo. Veja, esse tema que nós estamos falando, quer dizer, espécie de coisificação da verdade em fórmulas verbais ou matemáticas. É um dos grandes responsáveis por isso. Quer dizer, os caras querem chegar, vão ter uma ciência tão perfeita que não precisa saber, nem um ser humano não precisa estar lá. Um computador fala com outro. E isso te dá uma garantia total da verdade. Mas isso é a coisa mais louca do mundo, não tem verdade nenhuma nisso aí. Já que uma das características principais da criança é a irresponsabilidade pelos próprios atos. Se ele essa retirada do peso da responsabilidade é um dos quesitos fundamentais para a impossibilidade da confissão, mas sem sombra de dúvida. Quer dizer, quando Cristo diz, carrega a tua cruz, o que é a tua cruz? É a sua história, meu Deus do céu. Você está lá, pega a cruz agora no caso, independente do significado dela no contexto cristão, ela é a cruz de espaço-tempo, no qual você está preso. É a sua história, da qual você não pode se livrar de maneira alguma. Você está grudado nela de qualquer maneira, mas você pode carregá-la, onde você se torna responsável pela sua história. Entendeu? Quer dizer, e isso aí realiza perfeitamente, vamos dizer, a ideia da consciência, segundo Maurice Pradine. O que é a consciência? É a memória do passado preparada para as tarefas do futuro. Então, assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, eu sei o peso que eu estou carregando, e eu sei o que eu tenho que fazer para frente. O grande livro existe o livro do Jan Huizinga, Nas Sombras do Amanhã, que tem traduções americanas, evidentemente, In the Shadow of Tomorrow, mas tem uma tradução portuguesa também, pela editora, eu acho que é Armênio Amado, de Coimbra, uma tradução já antiga. E ele fala muito sobre esse problema da infantilização. Está piorando cada vez mais, e piorando sobretudo na medida em que a administração estatal tenta fazer as pessoas se sentirem protegidas contra tudo. Quer dizer, vacinando as pessoas contra a própria realidade. Por exemplo, você tem que se precaver contra a possibilidade de uma doença que você pode contrair daqui a 10 anos, etc, etc. Então, está oferecendo proteção e, ao mesmo tempo, está instigando o medo. Está infantilizando, evidentemente. Rafael Teixeira. O senhor sugeriu que os alunos deveriam procurar o domínio da linguagem, mas que também empregassem uma ou outra vez uma breguice proposital a escreverem, com o objetivo de deixar o texto mais sincero e evitar o respeito humano. Sim, essa é uma recomendação que vale especificamente para a circunstância brasileira de hoje. Quer dizer que se você estivesse, digamos, que você é um aluno de uma universidade medieval, discursando para outros alunos, você tem que falar na linguagem deles, que é uma linguagem eminentemente culta, formal, etc, etc. Tá certo? Quer dizer, você já tem um círculo de pessoas que te compreendem, e você já tem ali uma série de convenções que não foram feitas para sufocar o seu pensamento, mas para ajudar a expressá-lo. Por exemplo, todo o vocabulário técnico que os escolásticos desenvolveram é uma verdadeira maravilha. Tá certo? Mas, no caso do Brasil de hoje, nós estamos lidando, vamos dizer, de certo modo, com uma matéria bruta. E, no Brasil, você tem toda a linguagem formal utilizada na mídia, nos discursos parlamentares, etc, etc, é uma defesa completa contra a realidade. Então, até as normas de polidez que se usam no Brasil, e até em parte aqui, elas se tornaram defensivas. Quando você vai dizer certas coisas, você vai ter que quebrar aquilo. É claro que é uma situação, para assim dizer, anormal. Mas, como dizia o Schwon, uma anomalia vale outra. Eu pergunto porque eu tomo pontuadas atitudes deliberadamente excêntricas para espantar e evitar e cortar o barato de certas pessoas. E funciona. Eu digo, mas é claro que funciona. Só uso quando sinto que a pessoa com quem falo não sabe o que está dizendo. Aí é o seguinte, não tenha dó. Não tenha dó, porque os efeitos dessa farsa intelectual brasileira, eles são tão devastadores. Eles chegam a tampar a realidade ao ponto de que num país onde morrem 50 mil pessoas assassinadas por ano, as pessoas ficam preocupadas com questões administrativas e ninguém quer discutir isso aqui. Como é que pode? Chegou a um nível de alienação completo.
E quando você vê jornais brasileiros, né, até hoje as pessoas usam. Você vê, outro dia, discutindo a questão da liberação das drogas, voltou o famoso argumento da lei seca. Mas a lei seca foi o período mais violento da história dos Estados Unidos. Ora, o ano mais violento, né, na cidade mais violenta, foi Chicago, teve 365 assassinatos, um por dia. O que é isso comparado com a média de qualquer cidade brasileira hoje? Qualquer capital, é nada. Né? Em segundo lugar, né, por exemplo, esta imagem, a lei seca não funcionou. O quê? A lei seca diminui em 10 vezes o consumo de álcool. Diminuiu a criminalidade em tudo quanto é lugar. Quer dizer, mas a gente criou uma fórmula, a lei seca não funcionou. Você sai repetindo aquilo. E aquilo vira uma convicção. Por quê? É a palavra, o esquema verbal, imantado de poder autônomo. Né? Todo mundo fala, a guerra do Iraque, né? No Iraque eles não encontraram armas de destruição em massa. Eu digo, olha, eu li o livro do Richard Miniter, Disinformation, está lá a lista das armas de destruição em massa. A lista oficial das armas. Como não foi encontrado? Né? Então, você sabendo que esse tipo de formalismo que é aceito, vamos dizer, como uma coleção de slogans, de chavões de efeito imediato, você sabendo até que ponto isso está embotando a consciência brasileira, tem obrigação de quebrar isso. E, vamos dizer, nós sabemos que os mentirosos, grandes farsantes, eles sempre se defendem atrás de regras de polidez que eles mesmos inventaram para se tornar inatingíveis. Por exemplo, certas coisas não se falam. Essas não que você tem que falar. Hã? Então, assim, o desrespeito total e sistemático é a única solução em certas situações. Não pense que eu gosto de xingar pessoas. Não, claro que não gosto. Se fosse possível chamar todo mundo de meu anjinho, né, eu chamaria, pô. Se fosse, por exemplo, falar respeitosamente com certas pessoas. Né? Tem certos brasileiros que, quando eu falo com eles, eu falo com requintes de respeito. Então, o falecido Miguel Reale, o Paulo Mercadante. Né? Eu olho, essas pessoas são tesouros que sobraram de uma outra época, o Herberto Salles. Né? Eu falava com eles assim, de coração na mão. Né? Não é para não ofender, é até para afagar, para fazer eles se sentirem felizes. Né? Eu lembro quando eu era pequeno, né? As amigas da minha mãe gostavam de ir na minha casa só para ver eu fazer palhaçada. Né? E as velhinhas ficavam tudo rindo. Né? E eu ficava muito feliz, porque eu via que a vida delas era sofrida. Né? Então eu com esses velhinhos também ficar assim. Né? Eles já sofreram muito, eu quero torná-los alegres, tratar da melhor maneira possível. Agora se encontra uma Dilma Rousseff, um Lula, o Emerson, ora, o que é isso, minha gente? Quer dizer, como é que a mesma norma de polidez pode valer para um e para outro? Quer dizer, não é possível que as normas da educação estejam tão separadas da realidade da vida, tá certo? Ao ponto de se tornar uma vacina. Né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, para você levantar o problema da certidão de nascimento do Obama, perdão. Né? Existe uma identidade profunda dos dois personagens. As pessoas dizem que é falta de educação. Então, quer dizer, peraí, você está querendo investigar um negócio, e outros que é falta de educação investigar? Então, e você vai tentar provar, não é falta de educação, etc. Ora, se você responde polidamente a isso, você já caiu na armadilha. Né? Então, além disso, existem, vamos dizer, ofensas que são consagradas. Por exemplo, você chamar o cara de racista, de preconceituoso, de nazista, é considerado bom. Agora, se eu chamo o cara, seu filho disso, é claro que, se você acusa, por exemplo, de racismo é crime, ele está me imputando um crime. Ser prostituta não é crime. Então, estou imputando à sua mãezinha, tá certo? Uma conduta bem menos ofensiva do que você está imputando a mim. Então, e no entanto, quando a gente faz isso, a pessoa fica ofendidíssima, porque chama de racista. Racista é a sua mãe, aquela puta da sua mãe. Né? Mas você é muito agressivo. O que é isso, pô? É a total perda do senso das medidas. Quer dizer,
ou a ofensa tem algum significado que corresponde às realidades do mundo, ou então ela é apenas, vamos dizer, um emblema imantado de valor em si. Então virou já uma hipnose. E daí ele pergunta, como a escolha pelo absurdo na vida e nas artes seria uma maneira de buscar a sinceridade? Eu digo, depende, você vai ter que fazer uma distinção muito fina, tá certo? Entre, como diz, as pessoas que merecem o seu respeito, a sua afeição, a sua sinceridade, e os outros que não merecem nada. Então, por exemplo, sempre no mundo sempre houve, vamos dizer, sobretudo a partir do século XIX, artistas que em protesto contra a hipocrisia reinante se comportavam de maneira extravagante, mas se comportavam de maneira extravagante sempre? Claro que não. Baudelaire pintava o cabelo de verde e saía puxando uma tartaruga dizendo que era um cachorro. Eu digo, bom, mas ele não fazia isso no círculo das pessoas que o compreendiam.